Estimados irmãos, nós não temos dúvidas que o primaz conforta o nosso coração. Não temos dúvida. Em qualquer momento da vida, é só nós estarmos sempre ligados e unidos a Ele. Unidos à Santa Vó. E aos santos e anjos que eles enviam para também nos confortar. Quando clamamos pela nossa Mãe Virgem Maria, ela cobre todos nós com seu manto santo. Quando clamamos a Santa Vó Rosa, com seu olhar divino, ela nos protege. Quando clamamos ao irmão Aldo com a sua mão poderosa, ele nos abençoa. Por isso é muito bom estarmos sempre firmes e caminhar lado a lado com eles. Meu irmão, chegou aquele momento devocional, aquele momento de meditação. Eu sei que você, senhor e senhora, ou aqueles que estão em casa também, os que estão presentes fizeram um esforço para comparecer à casa de Deus. Quem sabe muitos veio pelo caminho pensando, ou até mesmo falando, vou para a igreja buscar mais força. Ou para a igreja para aprimorar ainda mais a minha fé. Porque as lutas são grandes, mas elas não irão me abater. Você que está em casa muitas vezes também pode até pensar, meu Deus, meu santo irmão Aldo, meu consolador, estou passando por um momento difícil. A minha oração chega até os teus ouvidos, chega até o Senhor. O Senhor atenda o meu pedido, o meu clamor, desde que seja de justiça. Então, irmãos, são momentos que nós devemos nos preparar a cada reunião, mas em especial nesta de oração, porque é reservado minutos para você fazer a sua oração, independente do oficiante da reunião. Onde você vai ter a oportunidade de abrir o seu coração para Deus, para os santos, depende como você vai iniciar o seu pedido, abrir o seu coração. Primeiramente, aprender sempre a agradecer, depois pedir a bênção. Isso é muito bom, meu irmão. O apostólico precisa estar sempre em oração e vigiando constantemente. O inimigo de nossas almas, ele não dorme, ele não perde tempo. Ele está a todo instante procurando. E no momento que ele encontra a brecha, ele traga. Mas se você estiver numa comunhão perfeita, inserida dentro do contexto doutrinário e disciplinares, você tem certeza que Deus ouve a sua oração.
que o irmão Aldo ouve a sua oração. A Santa Avó, ou um anjo, por mais pequenino que seja, mas tem um poder imenso, que o Pai envia para proteger e guardar. Anjo protetor tem também um poder imenso. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. Pela manhã, transcorrer do dia, ao cair a noite, enfim, todos os momentos. A oração nunca é demais, meu irmão. Nunca é demais. Ela é essencial na vida do Filho de Deus. Ela é essencial. E quando nós nos reunimos na casa de Deus, para participar da reunião de oração, Ele vê cada um. O irmão Aldo contempla cada um. A Santa Avó também. E eles participam de nossas reuniões. E no final eles querem ouvir a sua oração. Entendeu, meu irmão? Então nunca perca uma oportunidade como esta. Sabemos que quinta-feira muitos trabalham, a maioria vem do trabalho, outros vêm do lar. É cansativo. Mas, meu irmão, regozija quando você adentra na casa de Deus. Sintam-se um conforto espiritual imenso, que não tem nada, nada desta terra que pague um conforto espiritual. Um alento dos céus, não tem. Não tem. Por isso, se prepare. Logo mais, terá esta oportunidade. Mas antes, quero transmitir a mensagem do boletim ao seu coração. E também para todos que estão nos acompanhando no lar, que são os internautas. Uma mensagem bonita. Bonita mesmo. Curta, mas, irmãos, direta a cada um de nós. O título da mensagem: a doutrina apostólica e a situação do mundo em que vivemos. Se você olhar para trás, verás quantos procurando um local para adorar a Deus. Quantos? Querendo pelo menos que Deus ouça o seu clamor, o seu pedido, nem que for por uma misericórdia, devido à situação em que vive. O momento que o mundo passa, os problemas que afligem, as lutas que acompanham, enfermidades que assolam, o desespero que abate, só resta chorar. Não tem ninguém para consolar. Aqui nós temos quem nos consola, quem nos conforta, quem nos ajuda. Nem que for no último minuto, quando você pensa, não vou vencer, não vou conseguir, uma porta se abre. As gotas de lágrimas que muitas vezes brotam nos olhos, rolam pelo rosto, você sente confortado e consolado. A solução vem, você olha para os céus e diz, obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmão Aldo. Obrigado, Santa Avó Rosa, pelo amparo que me deu.
pelas bênçãos que me concedeste, por ter ouvido a minha oração, o meu pedido. Prepare o seu coração. Conforme ensinamos em nossa igreja apostólica, a primeira causa da proliferação das doenças e enfermidades é o pecado da desobediência a Deus. Isto porque o pecado, além de atrair para a vida da criatura as influências dos maus espíritos, enfraquece o corpo com a prática de costumes que não são bons, os quais só prejudicam a saúde. Neste primeiro parágrafo, já podemos tirar muitas conclusões. Muita, mas muita mesmo. Cada um fará a sua análise da vida, análise espiritual. E chegará à conclusão: o mundo realmente está muito mal. Oferece de tudo, mas o importante e o principal não oferece, que é a graça perfeita dos céus. E o ser humano não observa, mergulha de corpo e alma, sabendo que depois terá que prestar conta a Deus. E é bom saber que Deus cobra tudo. Então não é melhor a gente, ser humano, andar de conformidade com a vontade dele? Sim, mas ele precisa aprender, ele precisa saber, ele precisa entender, precisa conhecer. Você já conhece. Como diz a letra de um hino, a oração de um justo é ouvida nos céus. Para que ela seja ouvida, você precisa estar de acordo com os ensinamentos. Mas no parágrafo seguinte, inicia, então, os fatos que narram tudo e as consequências. Daí o fato de a raça humana estar cada vez mais enfraquecida e as doenças se multiplicarem muito, embora um grande empenho seja feito pela ciência médica na prevenção, controle e combate às enfermidades, a qual, em esforços louváveis, muitos têm lutado neste sentido. Mas, todavia, as criaturas afastadas de Deus e presas ao pecado não podem ser por Ele protegidas. Daí se multiplicar o sofrimento, a angústia, a tristeza, porque estão afastadas, não contam com o amparo dos céus. Multiplicar o sofrimento, inclusive o do corpo. Mas isso não significa que toda doença é pelo pecado, ou sinal de falta de fé. Uma doença, ela pode ter várias origens. Como? Por exemplo, física. Degradação do corpo, normalmente, com o passar dos anos, conhecida como velhice. Desgaste físico pelo excesso de trabalho, ou condições de trabalhos, ou contato com algo nocivo para a saúde.
Pode também se dar mental. Como assim? Pensamentos podem afetar o funcionamento de nosso cérebro e, consequentemente, dificultar o perfeito funcionamento e equilíbrio do nosso corpo. Um exemplo bem claro é a depressão, onde a pessoa perde a fé, a esperança de viver, gerando inseguranças e medo da vida. Fica tristonha, fica isolada, nada vai bem, nada dá certo, e assim vai mergulhando cada vez mais. Se isola de tudo e de todos, inclusive até mesmo de orar. Não tem força, não tem ânimo, e assim vai. Tem também a espiritual, que são os pecados, vícios, luxúrias e excesso de liberdade, os quais abatem o corpo e são portas de entrada para doenças e enfermidades. Nosso Deus, Ele tem todo o poder para fazer o que quiser, mas nós precisamos ter a fé inabalável neste poder imenso, não só dele como Pai, mas de todos os seus santos, para poder lhe ajudar. Daí lhes dizer, nosso Deus tem todo o poder, tem poder para curar qualquer doença. Durante seu ministério na terra, nosso Senhor Jesus curou muitos doentes, muitos enfermos, e deu esse poder também aos seus discípulos. E nos deixou a promessa, de quem, meu irmão? Do outro Consolador, o Espírito Consolador. Onde ele afirmou que faria obras maiores, pois estaria com ele. E nós, apostólicos, cremos e conhecemos o Consolador enviado pelo Mestre, que é a Santa Vó Rosa, e somos provas do seu poder e das suas bênçãos e amparo. É como diz a letra de um coral, o Consolador está aqui. E está mesmo. Muitos de nós conhecemos. E hoje, ela nos céus, como esse Espírito Consolador, que conforta, consola e salva a tantos quantos queiram fazer parte desta obra de Deus. A Santa Vó Rosa. Poder imenso. Não somente ela, o primaz também, Santo Irmãmaldo, recebeu todo este poder. Outro que também conhecemos, muitos jovens conheceram, beijaram aquelas mãos, puderam ver, receber poder, receber milagres, receber a bênção, que ele tinha um poder imenso para lhe abençoar. Mas, meu irmão, para lhe ajudar em toda a trajetória da sua vida,
A única coisa que ele sempre lhe pedia, e que Deus nos pede, é que mantenhamos a fé viva em Deus. Deus nunca virou a face para os seus filhos. Mas os filhos verdadeiros, os filhos fiéis, os filhos justos, que o amam, que seguem as suas orientações, ele estava sempre ali, para lhe atender. Então o apostólico não pode se desesperar, mas deve manter a fé viva em Deus e nos seus enviados, que são santos de grande poder. Mas como manter a fé viva em Deus, pastor? A fé para lhe curar das enfermidades. Como? Através de Jesus, da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e do grande profeta de Deus, o Santo Irmão Aldo, o Supremo Pastor. Muitas vezes, uma avó precisa pedir em favor dos seus netinhos pequeninos. Não sabem orar, não sabem falar direito, não sabem suplicar, não sabem pedir. E às vezes sobra para os avós pedir. Que eu tenho certeza que com muito carinho, faz os seus pedidos, a sua súplica, entrega na mão da avó. E muitas vezes ensina lá os seus netinhos, ou os pais, os seus filhos pequeninos, fazer o uso da água ungida, do óleo ungido. Quantos eu já ouvi dizer, vovô, me dá um pouquinho daquela água ungida? Aprenderam a ter fé, minha irmã. Você que participa das reuniões, incentivou a alimentar esta fé viva em Deus, para receber as bênçãos de Jesus, do Consolador e do Profeta, e de nossa mãe, a Virgem Maria Santíssima. A importância da reunião, meu irmão, do preparo espiritual. Não existe essa distância entre o seu pedido e o Pai, não existe essa distância. E ele, ao ouvir, havendo mérito, ele lhes ajuda, ele lhes atende, eles lhes alimentam e lhe fortalecem. Daí dizer, não exclui então a necessidade que existe no sentido de que devemos cuidar bem do nosso corpo. Lógico, não é porque nós vamos receber a bênção, mas temos que fazer a nossa parte, cuidar bem da nossa saúde. Isso nos ajuda muito, fisicamente e espiritualmente, quando precisarmos, recebemos. Não exime essa responsabilidade de mantermos tudo conforme aprendemos, fazendo uso de tudo aquilo que é lícito, manter a saúde física em dia. Se for necessário tomar medicamentos, ungir, pedir para ungir, pedir a bênção, tome, confie com a água. Mas faça a sua parte. Mas nunca despreze a oração. Nunca despreze esta comunhão com os céus. Nunca despreze. Cuidar bem do seu corpo e de sua saúde. E procurarmos viver de maneira saudável. Por quê, meu irmão? Porque o corpo do Filho de Deus, ele é um templo do Espírito Santo. E merece ser tratado com todo o respeito. Ele é um templo de morada do Espírito Santo de Deus. Tu não podemos tratar, deixar de qualquer jeito. Eu tenho Deus, tá bom, não vou fazer minha parte, eu peço, Ele já me atende. Não, faça a sua também. Faça tudo para estar bem, para merecer cada vez mais. Porque mais e mais Ele tem para te dar. E sabe o que diz aqui?
Cada pessoa deve também conhecer a resistência do seu próprio corpo e respeitar isto com muito cuidado, tanto em relação aos alimentos como os cuidados da higiene e esforços físicos. Sou apostólico, vou fazer extravagância. Não, faz isso não. Não testa não. Faça tudo com moderação. Você nunca será decepcionado, porque Deus estará sempre prontos e aptos para lhe ajudar e lhe conceder mais e mais. Mas, meu irmão, contudo, mesmo os que precisam dos recursos da medicina, como no caso de um acompanhamento médico ou hospitalar, remédios, tratamentos, se crerem e confiarem em Jesus, confiarem na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo e em seu poder de curar, serão abençoados e se restabelecerão mais rapidamente. Então é lícito fazer o uso da medicina, dos recursos que estão aqui. Mas associe isso com a sua fé e a sua confiança. Você terá sua recompensa, você terá seu restabelecimento muito mais rápido. Ele ainda vai mais além. Entendam que a cura pelo poder de Deus é consequência da sua graça. E uma vez que estamos na era do Espírito Consolador e do Santo Pastor, através das quais a graça do nosso Pai está operando extraordinariamente sobre os que creem sinceramente nestes santos de Deus, é lógico que seu povo seja beneficiado. Mas precisa crer. Não só naquele momento de dor, não só naquele momento que está passando por dificuldade. Não. Lembre sempre, a oração do justo é ouvida nos céus. Por isso seja sempre justo em Deus. Por isso seja sempre justo com a sua igreja, com o que recebem, com o que aprende. Porque você nunca sabe o momento, o segundo e a hora que precisará do Pai ou de um dos seus santos. Você não sabe. Então é bom, e eu lhes digo, vale a pena, meu irmão. Vale a pena fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Ele está sempre pronto e apto para nos ajudar. No entanto, é preciso que creiamos, não só no poder destes santos para nos dar saúde, é que eu acabei de falar, mas também tenhamos fé na doutrina que estes santos nos inspiram a pregarmos e que vivamos e pratiquemos esta fé e sejamos cautelosos, perseverantes, obedientes à disciplina em todo o nosso viver. Pastor, a disciplina está inserida? Claro que ela está inserida. Se eu estiver totalmente fora da disciplina, em todos os sentidos, quebrei a regra disciplinar, como eu vou chamar para o Papai dos Céus? Como eu vou chamar pelo Santo Irmão Aldo? Mesmo que eu diga, Aldo é o seu nome, profeta é o seu galardão. Eu não estou de acordo conforme ele me ensinou, me orientou. Mesmo que eu diga, na minha igreja tem uma santa de grande poder, que cura os enfermos, que sara a dor daquele que crer. Se eu não estiver bem, Santa Vó Rosa não pode fazer nada. Por isso, meu irmão, volto a lhe dizer, vale a pena andar conforme eles nos ensinam.
vale a pena. Porque nós não sabemos o momento e a hora que precisamos passar por qualquer situação adversas e precisaremos destes santos. Portanto, para vencermos e sermos felizes, precisamos ficar ininterruptamente com Deus e permanecermos nesta fé com Jesus, com a Santa Avó Rosa, o Consolador, com o Santo Supremo Pastor Irmão Aldo, com a bendita Mãe Virgem Maria Santíssima, a Rainha dos Céus, ininterruptamente. Não tenha nada que interrompa a sua comunhão com eles. Nada. Vai fazer alguma coisa? Coloca ele na frente. Coloca eles à frente. Ou, Santo Irmão Aldo, chamando por eles, estamos chamando por todos. Precisamos do Senhor. Santa Avó Rosa, preciso da Senhora. Mãe Virgem Maria, cubra-me com teu manto. Claro. Prazer de uma mãe é ver um filho bem. Qual a mãe que quer ver um filho triste? Qual a mãe que quer ver um filho chorando? A mãe quer ver um filho bem. Então ela ampara, ela cobre. Mas precisa estar de acordo com como ela ensina. O pai também não quer ver um filho sofrer. Nenhum pai. Pai que ama os filhos, faz de tudo. Agora você imagine o nosso Pai Celestial, que é Deus. Quanto Ele faz por nós? Quanto Ele faz por você? Quanto Ele faz pela senhora? Aonde você estiver, aonde o Senhor estiver, quanto Ele faz por você? Ele só me pede, mantenha comunhão comigo ininterruptamente. Porque o inimigo, ele não perde o instante do tempo, ele não perde. Permaneça firme comigo. Irmãos, no seu trabalho, quantas vezes você é livre de um acidente sem saber? Quantas vezes no seu trabalho? Seja o trabalho em altura, seja o trabalho terrestre, seja qual for a atividade, você às vezes é livre sem pedir, porque não dá tempo. Ele já está ali. Esta comunhão que Ele quer que você mantenha, esta fé que Ele quer que você mantenha, ininterrupta. Numa condução, você nunca sabe. Tomar uma condução, ao adentrar, curvar a cabeça, me acompanha, irmão Aldo. Põe um anjo ao meu lado. Pronto, é um pedido. Confia, vai. Não reclame, não murmure, não ocupe o seu tempo para reclamar, não ocupe o seu tempo para murmurar, espere no tempo de Deus. Mas tenha a sua fé, ela tem que ser inabalável. Portanto, para sermos então, repetindo este parágrafo, não? Para vencermos e sermos felizes, precisamos ficar ininterruptamente com Deus, permanecendo nesta fé com Jesus, com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, Supremo Pastor, com a bendita Mãe Virgem Maria Santíssima, que é a Rainha dos Céus. Nesta vida, vamos enfrentar tempos de doenças e sofrimento. Mas Jesus prometeu que sempre estaria conosco, mesmo em meio às aflições, afirmando: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo você também. Ele está lhe dando a lição. Ele está te dando as diretrizes. Ele não está dizendo que nós não teríamos sofrimento, nós não passaríamos por momentos difíceis. Não, Ele está dizendo, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. E Ele lhe acrescenta, eu venci, então você também vai vencer, porque Ele é o seu Salvador. Você está na igreja santa, na igreja dEle, na igreja de Deus, na igreja do Consolador, do profeta Irmão Aldo. Você vai falar com Ele daqui a alguns instantes. Você tem problema na família, você tem problema de doença, você tem problemas no emprego, você tem problemas
da sua vida, não importa qual, apresente a Ele daqui a alguns instantes. Diga a Ele: Pai, irmão Aldo, Santa Avó Rosa, aprendi mais um ponto de doutrina. No mundo em que vivemos, precisamos contar sempre contigo e estarmos unidos e ligados a Ti. Eu estou aqui. Apresento meu agradecimento com muita sabedoria e agora eu lhe faço um pedido. E mostra para eles. Em nosso livro, aliás, em nosso hino, confirma esta verdade. Eu venci, vós vencereis. Lembre-se que nessa esperança não é apenas para esta vida. Quem crê em Jesus tem a promessa da vida eterna. E nos céus não haverá mais doença, não haverá dor nem tristeza. A doença, ela é temporária. A felicidade com Deus e com os seus santos, ela é para sempre. E até lá, estes santos de Deus irão nos ajudar pelo caminho, se confiarmos, obedecermos e termos e mantermos a fé. Portanto, sabemos que as aflições deste mundo, como as doenças, as enfermidades, pandemias, as fome, perseguição, lutas, são uma realidade. Entretanto, não esqueçamos que elas são passageiras e que nosso Deus sempre tem o melhor para nós, seus filhos. Eis a promessa do Mestre Jesus, que não estamos sozinhos. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se eu estiver ligado a Ele, aí Ele está conosco. Lembre-se das palavras do apóstolo São Paulo: não estejais inquietos por coisa algumas, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Façam sua parte, tende bom ânimo, tende muita fé, cuide do seu corpo, que é o habitat do Espírito. Não tenhais medo, use o poder da oração, faça uso da água ungida com muita fé. Que nosso Deus, seus santos, tenham misericórdia desta humanidade, principalmente de nós, que o amamos e o tememos de todo o coração. Porém, ainda precisamos cumprir a nossa missão nesta terra, como filhos de Deus, para um dia habitarmos o reino dos céus, para todo sempre, onde não há doenças, não há enfermidades, não tem lutas e tristeza, mas só alegria, paz, felicidades, felicidade eterna. Por isso aconselhamos e afirmamos: vale a pena ser fiel, obediente e seguir este santo caminho que é esta igreja apostólica. E agora, meu irmão, minha irmã, faltou alguma coisa? Não. Como está o seu coração após ouvir uma mensagem tão linda como esta, mostrando assim exemplos perfeitos, para que você nunca duvide de Deus, nunca duvide do irmão Aldo, não use aquela terminologia: será que Deus está me ouvindo? Será que o irmão Aldo me ouve? Será que a Santa Avó Rosa me ouve? Será? É dúvida, e a dúvida não faz parte da vida do Filho de Deus. Você precisa ter certeza. E como eu vou ter essa certeza, meu pai? Como eu vou ter essa certeza, pastor? Obedecendo,
seguindo o que é lhe ensinado. Mas ao fazer a oração, não cobre destes santos, aguarde. Não posso orar cobrando Deus, cobrando o irmão Aldo, cobrando a Santa Avó Rosa, não. Abra o seu coração, use da sabedoria, do entendimento doutrinário que você, o Senhor, Senhora tem. Apresente o seu pedido, creia, confia. Deus sempre faz o de melhor. A avó e o santo irmão Aldo sempre faz o de melhor. Pode ter esta certeza. Entendeu, meu irmão? Confie. Guarde essa palavra no seu coração. Faça uso dela constantemente, como diz a palavra aqui, ininterruptamente. Não peça licença para Deus para pecar, não peça licença para Deus para quebrar a doutrina, quebrar a disciplina, não. Viva o que Ele ensinou, de dia, de noite, de madrugada, na sociedade, aonde você estiver. Ele está ao seu lado, um anjo também. Que a Santa Avó e Ele conforte o seu coração, te abençoe bastante e abençoe também todos os nossos irmãos internautas. Amém. Convido todos para que se coloquem em pé. Cantemos neste momento com o nosso coração, nosso pensamento voltados aos céus, o hino de número 174, ó Santa e Bendita Avó Rosa. Este momento é seu. Levantem suas mãos aos céus, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. O ato de fechar os olhos é a reverência e falar: Pai, eu estou aqui. Apresente o seu pedido a estes santos. Com certeza, eles ouvirão o seu pedido. Podem orar. Amém. Os irmãos poderão continuar no seu lar, sua casa, seus pedidos. É a mesma coisa de estarem aqui. Eles ouvirão e o atenderão. Cantemos neste momento o hino de número 118. Graças te damos, ó Pai. Amen.
todos em sentido de oração. Você que está em casa também, podendo, se coloque em sentido de oração. Vamos suplicar a bênção de Deus para que todos possam, então, recebê-los. Oremos. Jesus bendito, nosso Senhor e Salvador, Filho de Deus Altíssimo, o nosso Pai Celestial, Filho de nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, a quem tanto amamos e devotamos a nossa fé, Mãe do Filho de Deus. Juntamente com os dois santos do cumprimento de tua promessa, Jesus, o Consolador que está aqui, o profeta que também está aqui. Resta-nos no primeiro momento te agradecer imensamente por tudo que o Senhor tem feito por nós. Começando pela vida que o Senhor nos deu. O resgate de nossa alma. A fé que o Senhor nos ensinou. Manter viva em Deus, nosso Pai Celestial. A fé viva no Senhor, em nossa mãe, na Santa Avó e no profeta. Somos a igreja forte. A igreja de Deus nesta terra, que aprendemos e fazemos o uso da nossa fé. Porque temos certeza que quando oramos, nossas orações ultrapassam o teto e chega até os teus conhecimentos. E os senhores nos retornam em forma de bênção incontáveis. Chuvas de bênção têm derramado sobre nossa vida, sobre o nosso lar, sobre tudo que nos pertence. É verdade, mestre. É verdade, santo irmão Aldo. Às vezes passamos por provações em todos os segmentos da vida, aonde nós precisamos muito, mas muito mesmo, do Senhor, da tua mão poderosa. Porque sem ti, nada seríamos, não viveríamos e não teríamos o conhecimento da doutrina. Obrigado, santo irmão Aldo. E agora derrama a tua bênção sobre todos os teus filhos. Os pedidos que eles fizeram, atendam desde que for de justiça. Como esses nomes que estão depositados nesta caixa de pedido de oração. É verdade. Materialmente eu coloco a minha mão. Mas quem dá a bênção é o Senhor, é o nosso Pai, é nossa mãe, é a Santa Avó, é o profeta irmão Aldo, que conhece e sabe o que eles precisam. Os pequeninos inocentes que não sabem orar, que passam por momentos às vezes difíceis, principalmente das mudanças do tempo, com doenças, enfermidades. Depende da oração da mãe, do pai, ou dos avós, ou de quem tem sob os seus cuidados. Coração da mãe muitas vezes apertado, senhores sabem, mas os senhores possam amenizar este sofrimento, esta dor, esta luta, porque eles não querem ver os pequeninos passando por momentos delicados. Meu Deus bendito, nós te adoramos imensamente e te agradecemos por esta reunião de oração e pelo Senhor com os santos ter conduzido todos os teus filhos aqui. E agora levará para o lar, guardando eles no caminho que vão fazer, dando-lhe uma noite feliz, uma noite de paz, de descanso e um ótimo dia de trabalho amanhã. Peço a bênção também para os nossos irmãos que estão longe daqui, em outros estados, em outros países, que a tua paz os alcance. Queridos estimados irmãos e internautas,
neste momento. Receba a bênção de Deus Pai, de Jesus nosso Senhor, da nossa Santa Mãe Virgem Maria, do Santo Espírito Consolador, a querida e Santa Avó Rosa, e do profeta Santo Irmão Aldo. Tenham vida, tenham gozo e tenham muita paz, e vivam para sempre com estes santos de Deus. Amém.